E nós vamos continuar o nosso estudo aqui, as nossas reflexões sobre o crescimento em Cristo Jesus. O que nós temos visto até aqui, que este é um mandamento de Deus na sua palavra, que nós cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus, que nós cresçamos em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz que nós devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos que esta é a vontade de Deus, tanto que Ele nos dá esse mandamento, para que nós cresçamos em Cristo Jesus. E nós vimos também que aquele que é salvo, aquele que de fato foi transformado pela graça do Senhor, ele tem esse desejo. Crentes verdadeiros desejam crescer em Cristo Jesus. Eles não se sentem conformados com a sua situação espiritual. Eles sempre olham, analisam suas vidas e desejam crescer. Eles fazem comparação. Inclusive, esse texto que nós lemos aqui, 1 Pedro capítulo 1, que nos chama, nos versículos 14 a 16, a sermos santos como santo é o nosso Deus. No versículo anterior, versículo 13, ele diz que nós devemos não nos conformar com as paixões que nós tínhamos anteriormente. Nós devemos cingir o nosso entendimento, esperando na graça que está sendo revelada em Cristo Jesus, e assim sermos santos, como o santo é aquele que nos chamou. Então, nesse cingir o entendimento, ele nos chama a comparar a nossa vida com o que nós fomos no passado. Então ele diz: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, mas segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, a Bíblia nos chama a facilitarmos o nosso entendimento a respeito disso e nos comparar conosco mesmos. Eu costumo dizer que nós temos a tendência a nos comparar com outros. E quando nós fazemos essas comparações com outros, nós escolhemos aqueles que no nosso julgamento, no nosso senso de justiça, eles são piores do que nós. Então nós nos comparamos com eles e com isso nós procuramos aliviar a nossa consciência e nos sentirmos melhores conosco mesmos. Só que a Bíblia não diz isso para eu me comparar com outros. A Bíblia só diz para eu comparar-me comigo mesmo, como eu era antes da minha conversão, e avaliar como eu venho crescendo, e comparar com Cristo. Cristo é aquele também que a Bíblia nos chama a compararmos com Ele. Então o crente, ele sempre está fazendo essa análise da sua vida, sempre olhando para a sua vida, e como nós vimos nas primeiras aulas, comumente ele se sente frustrado, porque ele acha que ele deveria ser melhor do que ele é. Então isso é a dinâmica da vida cristã. Então nós olhamos depois para Cristo, nós olhamos a pessoa do Senhor Jesus, nós vimos que o Senhor Jesus, ele é soberano, ele é o Salvador, ele é o nosso amigo, ele é o perseverante, ele é o nosso intercessor, ele é eterno na sua compaixão para conosco, e ele é o Rei que um dia haverá de vir estabelecer o seu reino sobre a terra. Então nós olhamos a pessoa do nosso Senhor Jesus, o seu ministério, tudo aquilo que Ele faz por nós. Depois disso, nós viramos então a câmera para nós mesmos. Aí nós olhamos a nós mesmos à luz da palavra do Senhor. Nós vimos que nós somos fracos, ainda que salvos, nós ainda temos injustiças no nosso coração. Nós habitamos na carne, e a carne nunca vai agradar a Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível que a carne faça algum acordo com Deus, tenha algum ponto em comum com Deus. E nós, sendo salvos, estamos na carne. Então, a carne luta contra Deus. Ela odeia a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne, essa carne na qual nós habitamos, apesar de ser salvos, ela nunca vai fazer um acordo com Deus, Deus nunca vai fazer um acordo com ela, são inimigos de fato, não é? E então é a nossa luta, nós somos fracos, nós somos chamados a crescer em Cristo,
mas nós vivemos essas injustiças em nós mesmos, né? Observando a nós mesmos, né? Eu citei alguns exemplos para os irmãos, né? Nós, ainda sendo salvos, a gente celebra a derrota das pessoas, quando aquelas pessoas a quem nós não queremos bem. Mas pastor, crente pode não querer bem alguém? Não, não pode, mas ele não quer, não é? Ele não pode, não deveria, mas tem crente que não gosta de pessoas, e quando essas pessoas se dão mal, dentro do coração dele há uma comemoração, não é? Isso demonstra a nossa podridão, a nossa necessidade realmente de mudança, de redenção, não é? Então nós olhamos para nós mesmos e vimos a nossa fraqueza, né, à luz da palavra do Senhor. Nós vimos o quão dependentes nós somos de Deus e o quanto nós precisamos ser livres dessa corrupção que ainda está em nós. Por isso que o apóstolo Paulo disse: desesperado homem que sou, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Era a luta dele, não é? Ele sabia que essa era a dinâmica da vida cristã, até aquele dia quando o Senhor vai nos dar um corpo glorificado. Então, o Senhor não faz acordo com a nossa carne, Ele mata a nossa carne. E é por isso que nós estamos devagarzinho morrendo. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos ladeira abaixo. Não é porque o Senhor não faz acordo com a carne. Ele está matando a carne para que naquele dia Ele nos dê um corpo glorificado. Então nós haveremos de vê-lo como Ele é, porque haveremos de ser como Ele é, como nos diz 1 João capítulo 3, versículo 2. E o Senhor quer que nós participemos desse processo. Ele quer que nós entendamos esse processo, Ele quer que nós reconheçamos isso, porque isso é a própria vida, é a vida cristã, ela é assim. Estar vivo é enxergar as coisas dessa forma, não é? Alguém que está morto nos seus delitos e pecados não enxerga assim, ele nunca vai ver assim. Então nós somos chamados a viver isso, porque o Senhor nos salvou. Então nós vimos, não é, nas aulas seguintes, até domingo passado, que nós não conseguimos melhorar a nós mesmos. Não há nada que nós façamos que consigamos alguma evolução, não é? Nós dependemos totalmente do Senhor. Então, olhando esses dois aspectos, quem é Jesus e quem somos nós, o que é a salvação? A salvação é quando este Salvador perfeito, santo, que é o Senhor Jesus, ele encontra esse pecador terrível, não é? Que é todo caído e contaminado de impurezas, não é? Da sua própria pecaminosidade. A salvação é quando este Salvador encontra este pecador. O santo Jesus encontra o impuro pecador. Isso é a salvação, ele vai ao encontro dessa pessoa. Então, na salvação, a natureza santa, perfeita e pura de Jesus, ela encontra a natureza pecaminosa e impura do pecador. Isso é a salvação. Agora, isso é trivial para você, não é? Isso é a coisa que você está acostumado. Desde que você se converteu, você ouve isso. Isso está, na verdade, você está saturado disso, né? Isso é corrente na sua vida. Você ouve isso, você diz: eu sei disso, eu sei que é isso. A salvação é quando o Cristo perfeito encontra o pecador. Eu fui salvo quando Ele me encontrou, quando Ele me transformou, e nós temos gratidão por isso. Então nós sabemos disso, isso é uma coisa trivial para nós, comum, e nós temos gratidão por isso. Nós somos gratos a Ele, por Ele ter nos salvado, nós o adoramos, nós sabemos o que isso significou, que Ele nos livrou da condenação eterna. Nós não vamos para o inferno mais, nós vamos para o céu, por conta da sua obra na cruz. Ele conquistou para nós o perdão do Pai, no derramamento do seu sangue na cruz, que Ele diz que é para a remissão de pecados. Ele nos colocou então em comunhão com Deus. Por causa da obra dele, nós acertamos a nossa situação com Deus, né? Como nos diz Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Ele deu isso para nós. Agora nós estamos bem com Deus, nós acertamos a nossa situação com Deus, nós estamos em comunhão com Deus. Isso para nós está claro, assim, a gente
Sabe, isso é uma obviedade da vida cristã para nós. Então nós estamos acostumados a analisar a nossa salvação por meio dessa doutrina que nós chamamos de doutrina da justificação. E que comumente nos nossos cultos de ceia, Deus traz isso à nossa memória. Não é? A obra de Cristo Jesus e a obra da justificação pela qual nós fomos salvos. Por isso ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então nós estamos acostumados a analisar a nossa salvação por meio dessa doutrina que nós chamamos de doutrina da justificação. Então nós ouvimos a respeito dela com frequência. A doutrina que diz que Deus torna esse pecador injusto em alguém justo. Quando o pecador se arrepende e crê em Cristo Jesus, então ele é declarado justo por Deus, que é essa troca que Deus faz na obra de salvação. Ele declara o pecador impuro em alguém justo, porque sobre ele foi colocada a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo Jesus, e sobre Cristo Jesus foi colocado o pecado desse pecador, e isso foi então castigado na cruz, né? Foi punido na cruz. Então quando o pecador se arrepende e crê, ele é declarado justo. Nós chamamos isso de doutrina da justificação. Nós estamos acostumados com ela. Abra por favor aí a sua Bíblia. Ela é para nós, dentre outros textos, né? Mas ela é para nós colocada de uma forma bastante clara no escrito de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Abra, por favor, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma explicação da salvação. É como se o apóstolo Paulo estivesse apresentando o plano de salvação, como se ele tivesse, de fato, mostrando o seu currículo para a igreja de Roma. É ele dizendo para a igreja de Roma o que é que ele pregava, o que que ele levava às cidades às quais Deus o enviava. Era isso que ele pregava dessa forma aqui. Então aqui na carta aos Romanos nós temos esse plano de salvação. É por isso que ele começa a partir do capítulo 1, versículo 18, com a condenação. Ele vai dizer que tanto os judeus quanto gregos, ambos são condenados. Ele vai dizer, o judeu tem a lei escrita de Deus, Deus lhe deu a lei materializada, não é? Ela foi escrita, e ele é condenado por essa lei, porque ele é incapaz de obedecer essa lei. E aí ele vai dizer que os gentios, aqueles que não tinham a lei escrita de Deus, traziam a lei na sua consciência. A lei de Deus está na consciência de cada ser humano, e ela o acusa ou o defende. Então, ele também será condenado pela própria lei que está na sua consciência. Então, todos estão debaixo de condenação, tanto judeus como gregos. Ninguém tinha vantagem. É por isso que, no versículo 9 do capítulo 3, ele diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ele diz, nós como judeus temos qualquer vantagem? Porque nós temos a lei escrita de Deus, obviamente Paulo era um judeu. Ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E por conta disso todos são culpados. Ele vai dizer, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí então o apóstolo Paulo, a partir desse ponto aqui na carta,
ele vai começar a apresentar a doutrina da justificação, e quero discorrer apenas rapidamente sobre ela com os irmãos, antes de entrarmos no nosso ponto dessa aula. Ele diz a partir do versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Repare, por favor, irmãos, nos versículos seguintes, quantas vezes o apóstolo Paulo vai usar o termo justo ou justiça. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui ele começa a discorrer sobre a doutrina da justificação, ele vai discorrer sobre ela até o capítulo 8, desta carta aqui, ele vai desenvolver isso, e explicar isso. Então o que ele diz? Todos são culpados perante Deus, no capítulo 3, versículos 19 e 20. E ele vai dizer que a justificação, a justiça de Deus, ela não vem da prática da lei de Deus. Ele vai dizer que esta justiça se manifestou sem lei, no versículo 21. Então não é a tentativa de obedecer à lei de Deus que faz de alguém justo perante Deus, porque você já sabe, porque você é um doutor em doutrina da justificação, que ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Então não adianta a pessoa tentar, a lei de Deus serve apenas para condená-lo e revelar que ele é um pecador, desobediente, transgressor da lei de Deus. Então ele diz, a justiça de Deus se manifesta sem lei, no versículo 21. A justiça de Deus, ela é mediante a fé em Cristo Jesus, ele diz no versículo 22. Então, é por crer em alguém, não em fazer coisas. É o que ele diz que vem a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é pela graça de Deus, é gratuita, ele diz no versículo 24. Deus dá gratuitamente para aqueles que se arrependem e colocam a sua fé em Cristo Jesus. A justiça de Deus, então, é mediante a obra que Jesus realizou e não obra que qualquer um possa realizar. Ele vai dizer no versículo 25, Deus propôs a Jesus derramar o seu sangue como propiciação, ou seja, para conter a ira de Deus, para que a ira de Deus fosse satisfeita. E nós sabemos que isso ocorreu na cruz. Na cruz Jesus derramou o seu sangue para que a ira de Deus fosse contida, Então Jesus aplacou a ira de Deus para que ela não atingisse aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo. A cruz então manifestou a justiça de Deus, ele diz no versículo 26. Então Deus é justo, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus é justo, ele não deixou de punir o pecado. Ao nos perdoar, ao nos salvar, mesmo sendo pecadores como somos, Deus não foi injusto, porque ele fez justiça sobre os nossos pecados. Então ele é justo. E como ele fez essa justiça? Ele puniu Jesus. Ele castigou Jesus. Então o meu pecado foi castigado em Cristo Jesus. Então Deus manteve a sua justiça. Porque, irmãos, o livro de Provérbios vai nos dizer que se alguém não trata o pecado, ele é contaminado pelo pecado. Se um juiz, ele não pune o crime, essa é a ideia ali de Provérbios, não pune o pecado, esse juiz é contaminado com aquele pecado. O pecado tem que ser punido. Então Deus tinha que punir o pecado. Ele tinha que manter sua justiça. Então ele deveria ter nos lançado no inferno. Ou ter encontrado alguém que fosse perfeito, que não tivesse pecado algum, para que esse alguém pudesse receber a ira no lugar dos outros. E ele encontrou seu próprio filho, Cristo Jesus, Ele enviou seu filho para que no sangue dele, então, nós pudéssemos ser salvos. Então Deus é justo, o pecado foi tratado na cruz. E Deus é justificador, então ele justifica aquele que tem fé em Jesus. Por isso aquele que crê em Jesus, então, é declarado justo por Deus.
Isso é a doutrina da justificação. E ela fala então dessa troca. Deus, ele pegou o pecado do pecador e colocou sobre Jesus, e pegou a justiça de Jesus, a vida perfeita de Jesus, e colocou sobre o pecador arrependido. Essa é a troca que a doutrina da justificação faz, tão básica para nós, né? Nós estamos tão acostumados com ela. É assim que o Senhor faz. Então o meu pecado foi colocado em Jesus, e a vida perfeita de Jesus foi colocada sobre mim, de forma que agora Deus olha para mim e me vê como se Jesus fosse uma espécie de par de óculos que Deus colocasse para olhar para mim. Então ele põe e me vê pelas lentes da obra de Cristo Jesus na cruz e olha, perfeito. Perfeito. Ele pode entrar no meu santo lar, porque ele é perfeito. Eu gosto quando Atos capítulo 7 fala do apedrejamento de Estevão. Estevão estava sendo morto pelos seus próprios compatriotas porque ele pregou o evangelho para eles e eles o odiaram, eles rilharam seus dentes e foram para cima dele e o apedrejaram. Mas Deus deu uma visão para Estevão antes dele partir, para que ele pudesse compartilhar isso fosse escrito e chegasse até nós. Estevão olhou e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita de Deus. Isso é salutar, irmãos. Isso é notório. Isso é digno de observação. Porque todas as menções de Jesus à direita de Deus fala que ele está assentado. Todas as menções. Mas na visão que Estevão teve, ele diz: eu vejo o Filho de Deus de pé. Jesus está ali como um advogado de defesa. Ele está ali para receber o seu servo. É como se ele estivesse se levantando para receber Estevão, dizendo assim: ele é digno de entrar no meu lar. Ele é digno de entrar no meu santo lugar, porque eu o vejo pela obra da cruz. Então é assim que o Senhor nos vê, né, através da doutrina da justificação. Ela faz essa troca. Então Jesus, ele assumiu o lugar do pecador e então Deus o condenou à morte, porque a morte é o salário do pecado. Se tem pecado, tem que haver morte. Como Jesus assumiu o lugar do pecador, Jesus morreu, porque o pecador tem que morrer. Isso é justo. É justo, o pecador tem que morrer. Então a ira de Deus precisa ser satisfeita, e a justiça de Deus então tem que ser aplicada, e Jesus morreu, porque a culpa do pecado estava sobre ele. E o pecador então nessa troca recebe a vida perfeita de Jesus. A vida justa de Jesus é colocada sobre ele. Então o Senhor vai vê-lo dessa forma. Por isso que Jesus disse que o sangue dele seria para a remissão de pecados. Então, como a vida perfeita de Jesus é colocada sobre o crente recebe o perdão de Deus. E então ele é declarado justo pelo Senhor. E junto com isso, então, vem todas aquelas bênçãos que nós também estamos acostumados a ouvir, né, na nossa salvação. Então, esse pecador justificado passa a gozar de paz com Deus, como já foi citado aqui em Romanos capítulo 5. Ele tem acesso a Deus, a esta graça. Ele é adotado na família de Deus, como Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos. Ele é livre da condenação eterna. Ele é cuidado por Deus. No capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que nós somos tão fracos que sequer nós sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo assiste-nos na nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 26. Veja, irmãos, nós somos tão fracos que nós nem sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo então vem em nosso socorro e nos assiste nisso e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 27 ele vai dizer: e o Espírito Santo sempre vai interceder por nós de acordo com a vontade de Deus. E se há uma intercessão de acordo com a vontade de Deus, isso significa o quê? Que essa intercessão é atendida. Então Deus cuida de nós, cuida da nossa salvação,
por meio da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que intercede por nós, e ele pede segundo a vontade de Deus, e segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. É por isso que tem Romanos capítulo 8, versículo 28. É daí que vem, que a gente às vezes isola Romanos capítulo 8, versículo 28, né? O que diz Romanos capítulo 8, versículo 28? Eu não devia, mas eu vou lhe ajudar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De onde vem isso? Vem do fato de que nós não sabemos orar como convém e o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e Deus o está ouvindo o tempo todo. Então isso faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, para que de fato aconteça em nós aquilo que tem que acontecer, a nossa santificação, para que Cristo seja formado em nós, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que vai dizer Romanos capítulo 8, versículo 29. Então você percebe? Todas as bênçãos que vêm da justificação, nós temos paz com Deus, nós temos acesso a essa graça, nós somos adotados na família de Deus, e a nossa salvação é preservada por Deus, de forma que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Nada vai escapar desse propósito de Deus. Então todo esse cuidado de Deus é colocado à disposição, e tudo isso advém, nós entendemos, da justificação. E isso então é a troca que acontece. A ressurreição de Jesus mostra que essa troca foi bem sucedida, porque Jesus assumiu o nosso lugar, e ele foi morto naquela cruz, e quando Deus o ressuscitou, Deus está dizendo, eu aceitei a troca, eu aceitei que ele assumisse o seu lugar, e que você recebesse a justiça dele em você. Por isso que também no capítulo 10 de Romanos, nos versículos 9 e 10, está escrito, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você é salvo, porque você crê em Jesus. Crê no quê? No senhorio dele. O pecador então confessa a Jesus como Senhor, ele com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele confessa que Jesus se tornou homem, morreu para ser o Salvador e Senhor, e o pecador então crê que ele morreu assumindo a sua culpa, o pecador crê que ele morreu como sacrifício pelo pecado, e o pecador crê que Deus aceitou esse sacrifício, porque ele crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele é salvo. O pecador é declarado então justo. Agora, qual o resultado da doutrina da justificação? A gente pode colocar nesses termos. Jesus estava vivo, mas assumiu a culpa do pecador e foi morto. Morreu. O pecador estava morto nos seus delitos e pecados, mas recebeu a justiça de Jesus e foi tornado vivo. Ressuscitou, por assim dizer, como nos diz Romanos capítulo 6. Ele foi vivificado, foi ressuscitado. E Jesus, que estava morto por causa do pecado do pecador, foi ressuscitado por Deus. O sacrifício foi aceito. Então agora você tem como resultado da justificação os dois vivos. Jesus está vivo e o pecador que estava morto está vivo. É o resultado da doutrina da justificação. Veja, antes Jesus estava vivo e você estava morto. Mas você creu, se arrependeu, creu nele. Então ele na cruz levou os seus pecados. E aí você ressuscitou e ele morreu. Mas ele não permanece na morte, ele ressuscitou. Então agora você está vivo e Jesus está vivo. Os dois estão vivos por causa da graça de Deus e do perdão de Deus. Então é a doutrina da justificação que ocorre por meio dessa troca. Aí é que vem, irmãos, agora, como vive o pecador justificado? Como é que é a visão comum dos crentes? É aqui que a gente nota, irmãos, uma dificuldade. Os crentes creem, de uma forma geral, que agora eles devem viver uma vida digna de Deus. Isso aqui também, ponto pacífico. Comum. Isso aqui todo crente genuíno acredita nisso. Ele deve viver agora uma vida digna diante de Deus. Os crentes, eles creem que receberam o Espírito Santo para ajudá-los a viver essa vida santa.
Eles creem que agora então eles devem se empenhar, eles têm o Espírito Santo e devem então se esforçar para viver uma vida de fato transformada, andar em novidade de vida, como nos diz Romanos capítulo 6, versículo 4. Então, eu quero dar aos irmãos aqui um resumo da visão evangélica a respeito da salvação. Um pensamento evangélico comum. A morte de Jesus pagou por nossos pecados. Ele leva o castigo que merecemos e permite então que nós nos acertemos com Deus. Recebemos o Espírito Santo, então estamos bem com Deus, nos acertamos com o Senhor. O Espírito Santo funciona então como um poder ou um energético, que está na moda aí hoje, né? Um energético que nos dá a capacidade de viver em obediência aos mandamentos de Deus, o que anteriormente nós não podíamos fazer. Era impossível que nós fizéssemos. Então agora nós podemos evoluir moralmente, porque nós temos essa capacidade do Espírito Santo. Nós podemos evoluir. Nós continuamos nesse processo precisando da cruz, porque nessa nova vida que nós vivemos, nós ainda vamos cair em pecado, e esses pecados precisam estar incluídos naquela obra da cruz. Então nós cremos que a obra da cruz foi suficiente para pagar os pecados que nós havíamos cometido antes da nossa conversão, e ela pagou pelos pecados que nós ainda vamos cometer, mesmo após termos sido salvos, convertidos a Cristo. E assim, a obra da santificação, ela é uma coisa que vem por meio da nossa parceria moral com o Espírito Santo. Nós juntamos as nossas forças com o Espírito Santo, e a santificação então vai acontecer num trabalho conjunto, nós e o Espírito Santo. Esse é um pensamento geral dos evangélicos a respeito da salvação. Veja, é uma declaração que nós podemos julgar bastante completa, não é? A respeito da nossa salvação. Mas ela parece, irmãos, ser bastante completa. Na verdade, a gente acha difícil questionar alguma coisa numa declaração dessa. Mas quando você vê o que Deus faz na obra da salvação, à luz do que está escrito no Novo Testamento, de uma forma bastante frequente, nós não percebemos alguns aspectos, nós nos firmamos nessas declarações e achamos mesmo que é isso que tem que acontecer. Nós fomos salvos, agora temos o poder do Espírito Santo e nós precisamos viver uma vida que seja digna de Deus. Então nós vamos juntar a nossa força numa parceria com o Espírito Santo e assim vamos para frente, vamos nos tornando cada vez melhores no nosso comportamento diante de Deus. Essa declaração parece ser certa, ela parece de fato resumir a salvação, mas ela pode ser questionada e deve ser questionada. Será que essa declaração ela está certa? Será que está correto esta afirmação? Será que ela expressa mesmo de forma completa a salvação? Será que está faltando alguma coisa? Irmãos, ela não é completa. Nós vivemos por ela. Isso é o comum que parte da doutrina da justificação. Você sabe por quê? Porque a doutrina da justificação, ela é uma das grandes bênçãos de Deus. É, de fato, um dos grandes ensinos da palavra de Deus. A justiça de Deus sendo aplicada. Nós vemos isso desde o primeiro pecado. Quando Adão pecou, ele tentou resolver o seu problema, né, cobrindo-se com folha de figueira, e Deus é que resolveu o problema, matando o animal, e cobrindo Adão com a pele do animal. Então Deus estava mostrando, você não consegue, eu é que tenho que fazer por você, por meio da minha graça. Então Deus matou um inocente no lugar do culpado, e com a pele daquele animal inocente, cobriu Adão, cobriu o pecado de Adão. Ali nós temos a primeira menção na Bíblia da justificação. E assim vai ser durante todo o Antigo Testamento. Então a doutrina da justificação ela é uma bênção, e nós estamos firmados nela, e nós vivemos por meio dela. Então nós cremos de fato nessa declaração. Ele nos justificou, nos deu o Espírito Santo, e agora nós juntamos nessa parceria com Ele, e assim vamos viver uma vida digna dEle. Vamos juntar o nosso esforço nisso, e assim nós vamos para frente.
Mas essa declaração, ela ignora um ensino importante da Bíblia. Ela ignora, irmãos, a união com Cristo. O fato de estarmos unidos com Cristo. Essa declaração, ela deixa de lado isso. Veja, dizer que o Senhor fez essa troca, novamente, pegou meu pecado, colocou em Cristo, pegou a justiça de Cristo, colocou em mim, porque eu havia me arrependido. Então agora Ele matou Cristo no meu lugar, me perdoou e agora eu estou vivo, ressuscitou Cristo, Cristo está vivo, e agora Ele me deu o Espírito Santo para que eu possa ter força para obedecer os seus mandamentos, e agora eu vou ser santificado, e eu vou juntar a minha força com a força do Espírito Santo para ir me tornando cada vez mais parecido com Jesus. Isso tudo vem da doutrina da justificação, mas ela ignora o fato da união com Cristo, da unidade do pecador com Cristo. Essa declaração, ela parece ser perfeita, mas ela não enxerga o pecador como de fato ele é, e não enxerga a cruz de Cristo como de fato ela é. Apesar dessa declaração parecer ser completa, ela não enxerga de fato quem Cristo é, e fica deficiente. E é por isso, irmãos, que nós nos frustramos no nosso crescimento em Cristo. Uma das razões é essa. A visão está curta ainda. A gente não enxerga as coisas ainda. A gente enxerga com gratidão a obra de salvação, a justificação, mas está faltando alguma coisa ainda. Está faltando algo nisso. É isso que faz, irmãos, ainda a idolatria está presente na nossa vida. É isso que faz. Nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo aqui. É isso que faz com que nós sejamos idólatras. É isso que Paulo condenou quando ele escreve a carta aos Gálatas, dizendo assim: vocês estão num outro evangelho. Eu anunciei para vocês o evangelho da graça de Deus, mas admira-me que vocês estejam passando tão depressa para outro evangelho. Os Gálatas estavam se tornando idólatras. Estavam acreditando num outro evangelho. Estava faltando alguma coisa para os Gálatas. E por isso que no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: ó, Gálatas insensatos, vocês estavam vindo tão bem. Quem que desviou vocês? Quem corrompeu vocês? O que aconteceu? Não é? Porque nós, irmãos, somos idólatras por natureza. A gente rapidinho se desvia de Deus. Não estou falando de perda de salvação, porque a salvação é cuidada por Ele, é preservada por Ele. Mas nós mesmos, em nós, a gente se desvia. A gente rapidinho se afasta. Então a pergunta é: quem de fato sou eu? Meus pecados, irmãos, eles são coisas em mim. Meus pecados são coisas que estão em mim. Meus pecados são cometidos por mim, mas eles podem ser separados de mim, os meus pecados? Será que eles podem ser arrancados de mim? De onde vem o pecado? É uma boa pergunta isso aqui. De onde ele vem? O pecado, ele vem do nada, irmãos? Irmãos, tem crente que ele não pode ouvir falar da teoria da evolução, porque a teoria da evolução vai dizer que lá na origem veio tudo do nada. Aí eu costumo dizer que criança acredita na doutrina da evolução. Outro dia uma criança fez uma coisa lá que fugiu do controle dela, ela viu que tinha feito uma coisa errada, e aí ela chegou para mim e falou assim: do nada aconteceu isso. Eu falei: sim, e agora deu para acreditar na teoria da evolução agora? As coisas vêm do nada? Eu falei: não é possível ter havido do nada. Você mexeu lá, não mexeu? Não, eu estava lá. Falei: não, então não foi do nada, foi porque você mexeu. Tem isso, do nada aconteceu. Eu falei: você agora está acreditando na teoria da evolução? Eu acho que a natureza humana acredita na teoria da evolução, mas por isso que precisa se converter para crer na teoria da criação, né, de Deus. Mas o crente às vezes era assim: do nada aconteceu. Irmão, de onde vem o pecado? Ele vem do nada? Onde ele surge? Essa declaração que eu fiz do evangelho para os irmãos, ela ignora esse fato. Ela não encara esse fato. Pecado parece que vem de algum lugar, ele não sou eu. Ele está em mim, foi colocado sobre mim, mas ele não sou eu. Então ele pode ser separado de mim.
Meu pecado pode ser arrancado de mim? Será que isso é possível? Quando Deus castigou Jesus na cruz, Ele estava castigando um homem santo e sem pecado? Deus estava punindo um homem santo e sem pecado lá na cruz? Ele estava punindo esse homem santo e sem pecado porque os meus pecados foram arrancados de mim e colocados sobre ele? O pecado não era dele? Ele foi arrancado de mim como se pudesse ser arrancado de mim, então Deus arrancou de mim, colocou sobre ele e castigou ele. Então ele foi castigado por um pecado que não era dele. E um pecado que Deus conseguiu arrancar de mim, levar de mim. Mas os pecados eram de quem? O pecado que estava em Jesus era de quem? Pastor, é claro, era nosso. Era o nosso pecado que estava lá. Agora eu pergunto, os nossos pecados estavam lá, mas nós não estávamos? Irmãos, vai cair na prova, você não vai responder. Os nossos pecados foram colocados sobre ele, mas não nós. Então vamos imaginar aqui uma cena teatral aqui. Né? Vamos teatrar aqui a obra da crucificação. Então estou eu aqui, com os meus pecados, está Jesus aqui, na cruz, então Deus vem, pega o meu pecado, e põe sobre Jesus, e eu fico lá. Então Deus conseguiu tirar o meu pecado de mim, colocou sobre Jesus, e eu fiquei lá. E aí Ele matou Jesus, porque o meu pecado estava sobre Jesus. O inocente aqui, o homem puro, perfeito, foi castigado por um pecado que não era dele. Matou esse homem aqui, e eu fiquei lá. O que está de errado nisso aqui, irmãos? Você consegue imaginar o que está errado nisso? Porque isso aqui ignora a minha união com Cristo. Você sabe o que está errado aqui? Porque então Cristo morreu, mas eu não morri. Deus arrancou o meu pecado, colocou em Cristo, me deixou lá, castigou Cristo aqui, Ele morreu, mas eu não morri. Essa é a deficiência dessas declarações que ignoram esse tema tão frequente no Novo Testamento, que é a nossa união com Cristo. Nós tendemos, irmãos, a ignorar essa doutrina, ainda que, dizem os estudiosos, que há cerca de mais de 200 menções da doutrina da nossa união com Cristo no Novo Testamento. Irmãos, uma Bíblia sem comentários, sem muitas notas de rodapé, vai possuir um pouco mais de 300 páginas no Novo Testamento. 300 páginas no Novo Testamento. E dizem os estudiosos que há mais de 200 menções da nossa união com Cristo nas páginas do Novo Testamento. Irmãos, isso dá, em média, uma menção a cada uma página e meia do Novo Testamento, da nossa união com Cristo. Mas você percebe que nós estamos muito acostumados com a doutrina da justificação, mas não pensamos muito na nossa união com Cristo? A gente não pensa muito nisso? Alguém disse que a expressão em Cristo, que aparece em mais de 90 passagens no Novo Testamento, ou seja, eu estou em Cristo, eu estou imerso nele, eu estou unido a ele. Mais de 90 passagens no Novo Testamento usam essa expressão. Mas essa expressão em Cristo, alguém diz que pode ser tirada do vocabulário dos crentes e não vai fazer diferença nenhuma no que eles estão dizendo. Sabe porque a gente usa a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, mas a gente nem sabe o que ela significa e nem vive por ela. A gente não está firmado nessa doutrina. E a gente usa o tempo todo em Cristo, em Cristo. Cantamos em Cristo, mas ela fica meio que de lado assim, vira uma coisa muito trivial. Mas a Bíblia aborda esse tema o tempo todo. Desde o Antigo Testamento, irmãos. Lembrei de uma passagem para ilustrar isso.
Quando Nabucodonosor teve aquele sonho que o incomodou, e ele acordou e não lembrava o sonho, só sabia que o sonho o tinha incomodado, e ele chama os seus sábios ali, seus encantadores, e pedem para eles revelar o sonho e a interpretação. Era uma prova para eles mesmos, porque quando ele contava o sonho para eles, eles davam uma interpretação, mas dessa vez ele esqueceu o sonho, e o sonho incomodava, e agora eles tinham que provar que de fato eles eram mesmo sábios, né, eram de fato magos, eles tinham que descobrir o sonho que ele não lembrava, e dar a interpretação. Aí eles não sabiam fazer. E aí eles disseram assim, ó, o que o rei está pedindo é demasiadamente difícil. Isso é coisa para os deuses. E os deuses não moram com os homens. E aí ele falou, então vai morrer todo mundo. Vou matar todos vocês. Porque vocês viveram a vida inteira me enganando. Porque agora que eu preciso que vocês sejam bons mesmo, vocês não conseguem ser. Então eu vou matar vocês todos. Só que Daniel era o servo de Deus, estava no meio deles lá. E Daniel ia morrer junto. E quando a notícia chegou para Daniel falou, o que aconteceu? O camarada falou, o rei vai matar todo mundo aí, porque ele teve um sonho lá, ele não lembra o sonho incomodou, ele está querendo que revele o sonho e a interpretação. E isso ninguém faz, isso é coisa dos deuses, e os deuses não moram com os homens. Só que Daniel não acreditava nos deuses. Daniel era servo do único Deus. E onde o Deus de Daniel morava? Onde ele morava, irmãos? O que o Senhor tinha dito? Habito no alto e mais sublime trono, mas habito também com quem? Com o abatido e o contrito de espírito. Então, onde o Deus de Daniel morava? Nele. É a doutrina da união. Ele disse, eu vou falar com o meu Deus. Você volta aqui. Depois eu vou dar a resposta. E ele foi para casa, reuniu os amigos dele e ele orou. E o Senhor revelou o sonho e a interpretação. A doutrina da união, irmãos, ela é que faz a vida do crente. Faz o crente ser o que ele é. Então nós ignoramos isso, e isso está presente, não é? Nós vamos ver, abra a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, vamos ver alguns textos aqui do Evangelho de João. Veja, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Ele diz no versículo 7, aqui tudo é sobre união com Cristo. Ele conta a parábola da videira aqui, eu sou a videira, vós sois os ramos, nós estamos unidos, assim como o ramo está ligado ao tronco da videira, vocês estão ligados a mim, é o que ele está dizendo. E aí ele diz no versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja, é permanecer em Cristo, ele está falando dessa união, ele e os seus servos, se tornando uma só pessoa. Ainda, volte um pouco as páginas da sua Bíblia, no capítulo 6 de João, veja o que ele diz no versículo 53, quando ele estava falando sobre o fato dele ser o pão que desceu do céu. Quando as multidões tinham ido atrás dele, porque ele havia multiplicado os pães e os peixes, elas queriam que ele fizesse isso de novo, e ele não vai fazer, porque ele queria que elas entendessem quem de fato ele é. Ele não é um assistente social, apenas ele é o pão vivo que desceu do céu. Então ele diz no versículo 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. A analogia que Jesus faz aqui é de fato sobre o alimento. Quando você come alguma coisa, essa coisa é digerida em você, essa coisa vai para suas células, e essa coisa que você comeu se torna você. Não tem como mais você separar aquilo que você comeu de você. Está tão ligado intimamente que se torna você. É isso que ele está falando. A salvação está no fato de você estar unido a mim. Assim como você se une àquilo que você come, àquilo que você bebe, coma a minha carne e beba o meu sangue, é o que ele está dizendo. E aí, ainda nesse capítulo, no versículo 56, veja o que ele vai dizer. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Então veja o que o Senhor Jesus está dizendo, essa é a unidade. João fala muito isso no seu evangelho, tanto que João é o único que registra a oração sacerdotal de Jesus, que é a que ele faz no capítulo 17, abra aí o capítulo 17 de João, João capítulo 17, em que ele também vai fazer menção a isso, a unidade dele com os seus discípulos, com os seus servos. Veja João capítulo 17, João capítulo 17, a partir do versículo 20, que inclusive nós estamos incluídos aqui nesse momento na oração que ele estava fazendo há 2000 anos atrás. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Veja, ele está falando dessa união. Então essas passagens, elas falam dessa identificação de Jesus com o crente e do crente com Jesus. Então, como eu disse, em mais de 90 passagens depois disso, nós vamos encontrar a expressão em Cristo no Novo Testamento. Significa que aqueles que creem em Jesus estão nele. Então, a identificação com Cristo, ela é profunda. Ela é profunda. Então, agora vamos voltar aqui ao teatro da cruz. Então, está o pecador, está a cruz. Então Deus tira o pecado do pecador, põe sobre Jesus, que é inocente, justo, e mata Jesus. E o pecador fica aqui de lado. Vamos ver se isso é coerente com o que a Bíblia diz. Abra em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, veja o que ele diz a partir do versículo 1. Na verdade, no capítulo 5, ele tinha dito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, como o pecador arrependido, mesmo arrependido, muitas vezes ele é infantil, ele poderia dizer: então vamos pecar. Se onde o pecado abunda, superabunda a graça, vamos pecar para que a gente tenha mais graça e graça sobre graça. Aí o apóstolo Paulo faz a pergunta, ele se adianta e diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do seu pecado. Agora vamos voltar aqui ao teatro. Pecador, Cristo na cruz. Deus pega o pecado do pecador, põe sobre Jesus e mata Jesus. O que está errado nisso, irmãos? Nesse texto aqui que a gente acabou de ler. Diga, Kelly. Exatamente. Ele tirou o meu pecado de mim e colocou sobre Jesus. O que ele fez? A Kelly acabou de dizer. Ele me pegou. Eu não fiquei de lado e ele levou meu pecado e colocou lá sobre Jesus. Ele me pegou e me uniu a Cristo de tal forma que quando ele matou Jesus, ele me matou também. Por isso que ele diz: eu fui tão unido a ele. E esse batismo aí não é o batismo nas águas, irmãos. Esse batismo é apenas uma forma do apóstolo Paulo dizer da união do salvo com Cristo.
Isso aqui é batismo seco, como alguém falou. Não tem água aqui. É um batismo seco. Ele está dizendo que o crente foi tão unido com Cristo que quando Cristo morreu, o crente estava lá sendo morto. Deus estava me matando lá em Cristo Jesus. Por isso é que ele disse que inclusive tem uma lápide com meu nome escrito. Eu fui morto e fui sepultado. Há uma lápide lá escrito: aqui jaz Clodoaldo Machado. Estou morto. Por isso que não pode mais haver condenação para você. Porque o salário do pecado é o quê? E o que aconteceu com você? Em Cristo. O que aconteceu com você em Cristo? Morreu. Já está morto. Você morreu em Cristo. Por isso que Satanás não pode mais acusar. Ele pecou. Mas já morreu por esse pecado. Onde que ele morreu? Ele está unido a Cristo na cruz. Ele já morreu. Ele está morto. Então veja o que ele está dizendo. A justiça de Deus é esta. A doutrina da justificação não está separada da doutrina da união com Cristo. Está unido a Cristo. Então isso, você percebe que isso de fato expressa a justiça de Deus. Ele não castigou Jesus gratuitamente. Ele me uniu a Cristo. Cristo de fato sofreu a dor, sofreu o castigo, sofreu a ira de Deus. Mas porque eu estava nele, pela minha fé. Eu estava nele, você estava nele. Então você está unido, tão ligado a Cristo, que você já morreu pelos seus pecados, por causa dos seus pecados, na morte de Cristo. Então Deus estava nos matando em Jesus na cruz. E o Novo Testamento vai dizer isso o tempo todo. Abra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, ele vai dizer, versículo 1. Está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A unidade com Cristo, ela é tão intrínseca, tão profunda, que Cristo morreu, eu morri. Quando Ele for glorificado, eu serei glorificado. Vai se manifestar a nossa glória quando Ele vier. Então, uma declaração, irmãos, baseada na doutrina da identificação com Cristo, ela está baseada nestes termos. O pecado não pode ser separado de mim, como se ele fosse uma coisa estranha a mim. O pecado é minha natureza, na verdade o pecado sou eu. Ele não vem do nada. Quando eu peco, sou eu que produzi o pecado. Eu. Por isso que uma vez eu falando aos jovens aqui da igreja, eu disse a eles: se você durante a noite, no seu sono, você teve um sonho, e é um sonho pecaminoso, você sonhou que você estava cometendo um pecado, uma coisa que Deus desaprova. Quando você acorda de manhã, e você se lembra daquilo, você tem que se arrepender de ter tido esse sonho. Aí eu me lembro que alguém disse assim: não, pastor, eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Quem que controla o sonho que vai ter à noite? Quem é que controla? Para você ver, né, como a gente tem a tendência a achar que as coisas vêm de lugar nenhum. Como aquela criança disse: do nada veio, do nada aconteceu. Você acha que é do nada? Os sonhos, na verdade, irmãos, são devaneios da nossa mente caída. O sonho é a nossa mente entregue a ela mesma. Por isso que tem sonho que às vezes você tem, que não são necessariamente pecaminosos, mas eles são tão esquisitos, tão psicodélicos, que você não consegue nem contar quando você acorda de manhã o que você sonhou, não é verdade? Você não consegue explicar em palavras. É verdade ou não é? Você tem aqueles sonhos malucos assim, que você quer contar, você fala assim: nossa, mas juntou coisas assim, que não tem como fisicamente explicar. São os devaneios da nossa mente, da nossa natureza.
Por isso que eu acho assim, quando alguém chega para mim e fala assim, Deus me revelou uma coisa através de sonho, eu falo, rapaz do céu. Mas na Bíblia era muito claro quando Deus revelava coisas através de sonhos. Quando alguém vem com essa conversa para mim, eu falo, rapaz, a nossa mente em sonho, ela devaneia. E quando alguém tem um sonho pecaminoso, o que ele faz de manhã? Quando ele acorda? Ele tem que ir para o Senhor dizer, Senhor, olha quem eu sou. Esse sonho não veio do nada. Esse sonho sou eu. É quem eu sou. Pecado não vem de lugar nenhum, ele vem de mim, ele sou eu, por isso que eu tive que ser colocado em Cristo, não foram os meus pecados que foram levados, eu fui levado na cruz, nessa união com Cristo, nessa unidade com Cristo. Então, uma declaração, irmãos, do Evangelho, baseada nesta doutrina da nossa identificação com Cristo, ela seria assim, na cruz, Jesus carrega a aflição de nossa condição e nós desfrutamos da glória dele. Isso não é apenas uma troca de atitudes, nossos pecados pela perfeição de Jesus. Isso é uma troca de identidade. Não simplesmente a nossa culpa foi transferida para Jesus e sua justiça para nós. A nossa salvação é uma troca mais profunda do que isso. O que leva Jesus à cruz é quem nós somos, é o nosso eu. É toda a nossa culpa, é o nosso ser completo. E o que desfrutamos em união com Ele é quem Ele é. Todo o seu ser, toda a sua glória. A atividade do Espírito Santo, então, em nossa santificação, não tem a intenção de produzir uma versão melhorada de nós mesmos. Porque ele fala, eu junto a minha força com a força do Espírito Santo, e assim nós vamos. Aí vai sendo produzida uma versão melhorada de mim mesmo. Acha que a salvação é quando Deus me melhora. Não, irmãos, a salvação é quando Deus me mata. Essa é a salvação. Ele não me melhora, Ele me mata. Ele faz um novo eu, um outro eu. Então o trabalho do Espírito Santo não é produzir uma versão melhorada de nós mesmos. O trabalho do Espírito Santo é realizar em nós a identidade pessoal de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, não mais vivo eu. Aliás, antes ele diz, estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a salvação é o eu pecaminoso não existir mais. Mas Cristo existir em mim é a identificação com Cristo, irmãos. É ser identificado com Cristo. Por isso que nas primeiras aulas eu disse assim, não é a gente tentar começar a se comportar melhor. É óbvio que isso vai existir, isso tem que acontecer, mas o foco não é esse. O foco é eu mergulhar na minha identidade agora. Irmãos, o que é a identidade de uma pessoa? Esse aqui é um erro que nós temos. A gente acha que a identidade de uma pessoa é algo só dela. Só dela. Mas é interessante, é quando você pega a sua identidade, o documento de identidade mesmo. Você acha que a sua identidade é aquele número lá. É um número frio. A minha identidade é esse aqui, é meu número. Está aqui, isso aqui é minha identidade. Aquilo não é sua identidade. Aquilo não é a sua identidade social, burocrática, para você resolver seus problemas nesse mundo que a gente vive aqui. Qual é a sua identidade? Quem é você? Lá pelo próprio documento mesmo você pode saber. O que está escrito lá? Seu nome completo. Depois do seu nome vem o quê? O que vem depois lá? Aparece lá a sua filiação, não é? Então a sua identidade está ligada a alguém. Tem mais alguém lá. Por isso que eu gosto dos mineiros, irmãos. Os mineiros, quando ele começa a conversar assim, ele já fala assim, você é filho de quem? Um dia eu estava lá em São Bento, Sapucaí. São Bento, Sapucaí é do lado de Sapucaí-Mirim. E a minha família é lá de Sapucaí-Mirim. Aí eu estava lá em São Bento, tinha ido resolver uma questão de documentação de inventário, falecimento do meu pai. E aí eu estava passando por São Bento, aí eu vi uma construção nova ali no centrinho ali, eu não estava reconhecendo direito. E aí eu fiquei olhando assim, aí tinha um senhor no portão. E aí ele ficou olhando assim para mim, aí e eu, a Patrícia e o Natan e a Natália,
E aí a gente estava olhando assim, aí eu olhei assim, vi que ele estava olhando e falei assim, essa construção aqui é nova, né? Era um comércio que tinha assim, ele falou assim, essa aí construiu há pouco tempo. Aí ele falou, você não é daqui não? Eu falei, não, eu sou de São José dos Campos. Eu falei, minha família é aqui de Sapucaí, mas eu não sou daqui não, eu sou de São José dos Campos. Ah, é? Você é filho de quem lá? A pergunta clássica, ele quer saber minha identidade. A quem eu estou ligado? Quem que está unido a mim? É a pergunta dele, você é filho de quem lá? Aí eu falei, talvez o senhor não conheça meu pai, mas o senhor talvez conheça meu avô. Eu falei, o meu pai, ele era conhecido como Zico e filho do senhor José Nico. Ele falou, você é neto do Zé Nico? Eu falei, eu sou. Entra aqui para tomar um café. Irmãos, abriu o portão. Me chamou para tomar um café. Sabe por quê? Ele viu minha identidade. Eu estou ligado a alguém que ele conhecia. Ele viu minha identidade. Você acha que a sua identidade é só você isolado de pessoas? A identidade é isso. Você se separa de pessoas, é o que o mundo vê, irmãos. É por isso que o mundo diz o que ele diz aí o tempo todo. Cara, é você, não se importe com mais ninguém, faça o que você quer, é o seu desejo, é o seu sonho, é a sua verdade, é a sua vida, é você individual, é você, cara, é só você. O mundo não sabe nem o que é identidade. Ninguém é isolado de ninguém, irmãos. Você percebe que quando você é unido a Cristo, sabe o que acontece com você? Você é unido a seus irmãos. Qual é a minha identidade? A minha identidade é Cristo. E o que mais? A minha identidade é a Igreja Batista Parque Industrial. Onde eu vou, eu carrego esse nome. Eu carrego o nome de vocês. Eu estou unido a vocês mais do que vocês pensam. Vocês estão unidos uns aos outros mais do que vocês pensam. Por quê? Porque a doutrina da união, para nós, não faz muita diferença. É por isso que o crente, às vezes, ele se vê assim, e ele não tem nem força para lutar contra o pecado dele. Porque ele acha que é ele o pecado dele. Não é nem Cristo e nem seus irmãos. Por isso que Pedro vai dizer que a gente tem que viver com essa identidade, para que o nome de cristão não seja envergonhado. Honrai a Deus com esse nome. Você acha que existe identidade isolada? Não, irmãos. A pergunta é, você é filho de quem? Não, vamos pegar esse versículo que não tem na Bíblia e biblicar ele. Você é servo de quem? Você está unido a quem? Essa é a sua identidade, não é você. É a quem você está ligado. Isso forma a sua identidade. Então, quem é que você está ligado? Quem que você foi feito um? E ele pagou pelo seu pecado para que você agora viva a vida dele. Então, irmãos, não é um eu melhorado. É Cristo. Ele, viver ele. Isso vai mudando a nossa concepção da nossa salvação. E isso, de fato, vai nos fazendo ser santificados. Então, não existe essa ideia de que você é isolado. Você está ligado a alguém. Alguém está sendo a sua identidade. Alguém. Ninguém é uma ilha. Nós estamos ligados a Cristo. Cristo. E é isso que Paulo entendeu. Eu quero terminar lendo aqui o texto. E se Deus permitir, no domingo que vem nós falamos mais sobre esse texto. Abra em Filipenses capítulo 3. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 3. Ele vai dizer assim: porque nós é que somos a circuncisão. Ele está dizendo para a igreja dos Filipenses tomar cuidado com os legalistas, com a falsa circuncisão. E ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo
e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo, ele afirma aqui que ele é alguém que possuía qualidades morais. Ele não está dizendo aqui que ele apenas podia confiar na carne. Ele está dizendo aqui que o que ele tem, as coisas das quais ele é o proprietário, que ele é o dono, dão a ele condições dele confiar na carne. A linguagem aqui é de propriedade. Ele está falando das coisas que ele tem. Ele diz, se alguém pode confiar na carne, eu tenho mais condições de confiar na carne. Aliás, o verbo ter aqui, de possuir, de controlar, de agarrar, está aqui no versículo, ainda que na nossa tradução ele não apareça, mas ele está aqui. Ele está dizendo assim, eu tenho condições, eu possuo essas condições. Então, ele vai dizer no versículo 5, ele diz, eu sou dono de um ritual. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Se a questão é circuncisão, eu tenho isso na minha vida, eu possuo isso na minha vida. Ele diz, eu tenho uma origem racial, eu possuo uma origem racial, eu sou da nação de Israel, da linhagem de Israel, o povo escolhido no Antigo Testamento, eu tenho isso, eu possuo isso. Paulo, ele fala que ele era de uma categoria elevada dentro de Israel, ele disse, eu sou da tribo de Benjamim. Jerusalém, a capital da nação, ficava no território de Benjamim. Quando Israel foi dividido, a tribo de Benjamim foi aquela que permaneceu leal junto com Judá, cuja capital é Jerusalém, e formaram o reino do sul. Eu tenho esse pedigree. Eu tenho a tribo de Benjamim em mim. Paulo, ele diz que ele possuía uma tradição. Eu sou hebreu de hebreus. Ele diz que era hebreu, filho de hebreus. Paulo está dizendo aqui que ele se manteve na tradição. Muitos judeus foram espalhados, irmãos, naqueles dias pelo território do Império Romano e outros até em épocas anteriores, perderam a sua cultura, perderam a sua língua, perderam a sua tradição, e ele diz, eu não. Eu continuo sendo hebreu, filho de hebreus. Eu tenho isso em mim, a minha tradição. Paulo diz aqui que ele possuía um comportamento religioso elevado. Quanto à lei, eu sou fariseu, eu tenho isso para mim. Eu controlo isso, eu possuo isso. Os fariseus, que eram o grupo religioso mais, talvez um dos mais importantes em Israel naqueles dias, alguns dizem que havia 6.000 fariseus e eram considerados um grupo seleto de religiosidade. E Paulo diz que não somente isso, mas ele sobressaía a muitos da sua idade no seu farisaísmo. Ele diz em Gálatas capítulo 1, então diz, eu tenho uma religiosidade elevada. E ele diz, além disso, eu tenho uma sinceridade. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Então ele era, o zelo que era considerado uma virtude, a mais elevada virtude religiosa, ele diz, eu tenho isso, eu amo a Deus e odeio tudo aquilo que se opõe contra Deus. Como eu acho que a igreja se opõe a Deus, então eu persigo a igreja, porque eu sou sincero na minha devoção a Deus, por meu amor a Deus eu persigo a igreja, é o que ele está dizendo. E ele diz em Gálatas que ele procurava perseguir a igreja para devastar a igreja, para destruir a igreja no seu zelo, na sua sinceridade para com Deus. Aliás, ele disse que ele queria destruir a fé da igreja, não só a igreja, mas destruir a própria fé, de forma que a fé não ficasse com resquícios. E ele foi sincero. Então ele diz, e eu possuo a prática da lei. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível, ele diz. Então, exteriormente, Paulo está dizendo, eu não posso ser acusado. Ninguém pode me repreender. Eu sou um obediente da lei. Então, ele se vangloriava de todos esses méritos, esse crédito, esse capital que ele tinha na sua conta moral perante Deus e perante as pessoas. Então, ele se via em vantagem.
Ele disse que isso era lucro para ele. Ele se via em vantagem sobre outras pessoas. Esse era o apóstolo Paulo, irmãos. Era a idolatria no coração dele. E o que é a idolatria, irmãos? A idolatria, a gente acha, é quando eu ponho alguma coisa no lugar de Deus. De fato, isso é idolatria. Então eu olho para a minha vida e falo assim, não tem nada ocupando o lugar de Deus na minha vida. Então, eu não sou um idólatra. Mentira. Nós somos constitucionalmente idólatras. Está na nossa Constituição sermos idólatras. Então eu sou crente, eu creio na graça de Deus, eu creio no poder salvador de Deus, eu creio na justificação, eu creio que Ele fez isso por graça e misericórdia, mas eu quero ter algumas coisas para eu controlar. Eu quero ter algumas coisas que eu faço. Então o que eu faço como crente? Eu posso não ter a imagem na minha casa, mas tem coisa que eu quero controlar. Então eu vou controlar a minha vida cristã. Eu vou fazer. E aí a gente olha para as pessoas assim, aqueles lá são legalistas. E geralmente nós achamos os crentes mais velhos como legalistas. Os jovens acham isso. Eles olham para eles são legalistas. Eles ainda não entendem a graça de Deus suficientemente. Por isso que eles se prendem àquelas coisas. E aí eu estou julgando aqueles mais velhos, sem nem saber se de fato eles têm aquilo como resultado da confiança e dependência que eles têm de Deus. Mas eu digo, eles são legalistas. Mas eu, como jovem, crio também aqui as minhas coisas, nas quais eu quero controlar e eu quero viver por elas, e estou sendo idólatra e não estou nem percebendo. Estou na mesma condição daquele a quem eu estou acusando. Porque a idolatria está em nós. E Paulo está dizendo aqui estava a minha idolatria. Porque eu tenho, eu controlo, eu faço. Esse era o capital moral que ele tinha diante de Deus e diante dos outros. Esse era o apóstolo Paulo. Mas de repente ele vai encontrar Cristo, ou melhor, Cristo vai encontrá-lo. E aí ele vai passar por uma transformação, ele vai passar por uma mudança, e ele vai ressignificar tudo. E aí o apóstolo Paulo vai expressar aqui o que significou na vida dele, ele ser unido a Cristo, ele ter esta nova identidade em Cristo Jesus. Nós vamos ver domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? Quando Jesus morreu, quem morreu lá? Quem é que morreu lá? Os seus pecados? Ou você? Nós estamos unidos a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, agradecer, Senhor, pelo ensino dela. E nós reconhecemos, ó Pai, como é fácil para nós nos desviarmos, ó Pai. Como é fácil para nós, Senhor, nós acrescentarmos coisas, Senhor. Nós ignorarmos verdades da Tua palavra, Senhor. E certamente, Senhor, a nossa união com o Teu Filho Jesus Cristo é uma delas, ó Pai. Isso parece ser tão trivial para nós, Senhor. Isso parece coisa tão comum para nós, Senhor, que acabam não tendo efeito algum, Senhor, no nosso viver. Então nós queremos nos arrepender disso, Senhor. E agradecer-te, Senhor, por saber, Senhor, desta nossa união com Ele, Senhor, ser tão intrínseca, tão profunda, Senhor. Ao fato de nós não podermos mais ser condenados, ó Pai, porque já morremos e fomos sepultados, ó Pai, com Ele. Então nós queremos Te agradecer por isso. Queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, então esta nossa nova identidade, de estarmos unidos a Ele, estarmos ligados a Ele, Senhor, porque nós queremos, ó Pai, que de fato Ele viva em nós, não a nossa obra, Senhor, mas a própria perfeição dEle, a vida dEle, Senhor, se manifeste em nós, esteja presente, Senhor, evidenciada, Senhor, no nosso viver. Então nós queremos manter isso na nossa mente, Senhor, manter isso na nossa memória, Pai, de que nós não vivemos mais, mas Ele é que vive em nós.
ó Pai, porque nós entendemos que é o que nós fazemos, ó Pai, como gratidão, como adoração, como serviço ao Senhor, ó Pai, como resposta em tão grande obra de salvação que o Senhor nos deu. Então nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver assim. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, na nossa próxima aula, Senhor, quando nós nos voltaremos para essa passagem que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever, para que nós possamos, Senhor, compreender através dela, Senhor, aspectos, ó Pai, do significado da nossa união com Cristo Jesus. Então que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor nos guarde, Senhor. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós pedimos isso no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo a todos e até logo mais à noite, se o Senhor nos permitir.